Meus queridos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores para o estudo das lições de Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está naquela que é a maior escola de teologia online do Brasil, a Academia de Pregadores. Nós estudaremos nesta aula a lição de número 2, do dia 14 de janeiro de 2018. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2018. O título da nossa lição é Uma Salvação Grandiosa. O texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 2, e o versículo 3, que nos diz o seguinte: Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Queridos, eu achei esse texto maravilhoso, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por aqueles que a ouviram. O escritor aos Hebreus nos mostra a necessidade de todos nós que já entendemos a salvação, ouvimos e participamos dessa salvação, confirmar isto através da pregação do Evangelho. A salvação foi anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Fica aqui uma pergunta para mim, em primeira mão, para todos vocês, para todos nós. Será que realmente estamos sendo aqueles que confirmam a salvação que nós realmente ouvimos? É preciso pensar nisso. Verdade prática. A salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Essa história que está ganhando espaço entre nós, os pentecostais principalmente, de que uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado, hein? Cuidado com esse fatalismo. Não é o nosso objetivo aqui nessa lição falar sobre essa questão de arminianismo, calvinismo, essa coisa toda, mas cuidado com o fatalismo, cuidado com esse calvinismo fatalista. Uma vez salvos, salvos para sempre. Não é assim. Sem dúvida, Deus, na sua presciência, ou seja, no seu conhecimento prévio de todas as coisas, sabe se eu serei salvo ou não. Mas não é bem assim, hein? Precisamos ter cuidado com isso. A leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 18. Um texto longo, mas um texto muito importante para a nossa lição. Aliás, eu quero aqui parabenizar o pastor José Gonçalves, comentarista das lições desse primeiro trimestre de 2018, porque não raras vezes, digamos assim, a leitura bíblica em classe não é muito bem trabalhada no conteúdo da lição. A leitura bíblica em classe, muitas vezes, em diversas lições que nós vimos, diversas revistas, na verdade, está lá como uma base bíblica para o ensino daquela lição. Mas o comentarista ele não trabalha realmente o conteúdo da leitura bíblica em classe nos comentários da lição. O pastor José Gonçalves, nesse trimestre, está fazendo isso de forma brilhante, envolvente, maravilhosa. As lições estão com um contexto muito maior de estudo bíblico verdadeiro, porque ele realmente está trabalhando os textos da leitura bíblica em classe, os versículos da leitura bíblica em classe, durante todo o desenrolar da lição. Antes da leitura bíblica em classe, entretanto, o ponto central da lição e os objetivos que nós não podemos esquecer. Ponto central: precisamos ser vigilantes e não negligenciarmos a salvação divina. Precisamos ser vigilantes e não negligenciar, não esquecer, não deixar
relegado ao descaso, não abandonar essa salvação divina. Objetivo geral: explicar que a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. Por isso ele deve ser vigilante e não negligenciar a graça divina. Ou seja, a salvação não foi entregue e acabou e você está salvo para sempre. É preciso ser vigilante. O Senhor disse a Daniel: e tu, pois, ó Daniel, vai até o fim. Nas 7 cartas que o Senhor manda João escrever, às 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, o Senhor fala por diversas vezes: ao que vencer, ao que perseverar até o fim. Então a salvação não é algo compulsório. Ela foi realmente consumada por Cristo Jesus. É o tetelestai, o está consumado de Cristo, está feito, acabado, não há nada mais o que acrescentar. Mas nós temos que receber esta dádiva e não negligenciarmos a salvação. Objetivo específico, primeiro, ligado ao primeiro ponto da lição: mostrar a grandiosidade da salvação divina. Segundo, discutir a necessidade da salvação. Terceiro, ligado ao terceiro ponto, saber que a salvação pela fé em Cristo é eficaz. A salvação é eficaz. Ela tem um poder de resgatar, de regenerar, de restaurar o ser humano, de dar poder para vencer o pecado. A salvação em Cristo é eficaz. Leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 18, que nos diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Atentar para aquilo que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Entendamos uma coisa, nós vamos falar isso daqui a pouco no corpo da lição, no comentário da lição. Mas na leitura bíblica em classe é preciso frisar isso aqui. O escritor aos Hebreus está falando do próprio Cristo no versículo 9. E ele diz que o Senhor fez Jesus, ou fez Cristo, pouco menor que os anjos. E aí nós falamos na lição anterior que ele é superior aos anjos, porque ele é Deus e os anjos não. E fica um aparente paradoxo aqui, porque o escritor está dizendo pouco menor, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos. A gente tem que entender o contexto do texto, ok? Por causa da paixão da morte. Então, pouco menor que os anjos para Jesus aqui, encarnado, na sua encarnação,
Aí a gente tem que entender e voltar a Filipenses 2, que ele a si mesmo se humilhou e assumiu a forma humana, e na forma humana a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. Então ele está falando que ele foi feito pouco menor que os anjos por causa da paixão da sua morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, a encarnação de Cristo, na sua encarnação, Jesus foi feito um pouco menor que os anjos, assim como todos os seres humanos, ok? Mas ele é Deus, ele é superior aos anjos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, quem é este? O próprio Cristo, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Está falando da salvação, né? O sacrifício de Cristo que nos comprou. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, se participamos com Cristo, Paulo disse que já estava crucificado com Cristo. Ele participou da nossa vida para que nós participemos da vida dele. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Mais à frente, nós vamos retornar aqui a esse versículo 17, quando o texto diz que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Não se esqueça disso, nós voltaremos já já nesse texto do versículo 17 do capítulo 2 da carta aos Hebreus. Introdução da nossa lição. Na introdução, o autor, o comentarista nos coloca aqui que era necessário, por parte dos crentes, maior firmeza em relação às coisas espirituais. O que o autor da carta aos Hebreus observava entre eles era certa letargia e negligência diante de um fato de tão grande importância como é a salvação. Então, era preciso que eles tivessem uma firmeza maior em relação às coisas espirituais. Eles estavam desanimando diante de coisas tão importantes que é a nossa salvação. Meus queridos, nós precisamos atentar um pouco mais para a salvação. Infelizmente, parece que a salvação virou algo do cotidiano, algo assim do dia a dia. Não que não deve ser do cotidiano, do dia a dia, mas quando eu digo do cotidiano, eu digo de forma pejorativa. Parece que a gente está vivendo a salvação simplesmente como a gente vive qualquer outra coisa na nossa vida. E é preciso entendermos que a salvação é algo grandioso e que nós não podemos abrir mão dela. Queridos, nós precisamos entender que a salvação é o melhor que temos de Deus para a nossa vida. Precisamos estar atentos à salvação, lembrando, pensando nela. Paulo fala que nós temos que trazer todo o pensamento cativo a Cristo. E isso é importante para vivenciarmos a salvação, não nos acostumarmos com a salvação, não vivermos a salvação como se fosse algo reles, acaso da nossa vida cotidiana. Não, a salvação é algo precioso de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Primeiro parágrafo. Uma salvação grandiosa. Primeiro ponto, aliás, uma salvação grandiosa, primeiro parágrafo,
testemunhada pelo Senhor. O autor da carta aos Hebreus, o escritor, faz um contraste entre as alianças do Sinai e a aliança do Calvário. Ele faz uma analogia entre essas duas alianças para que o contraste entre elas, entre ambas, fique bem definido. E ele vai mostrar o seguinte: se uma aliança, que era a aliança do Sinai, firmada na lei, mediada por anjos, imperfeita e transitória, requeria obediência por parte dos crentes, muito mais a nova aliança, que foi feita pelo próprio Deus, Cristo, o Deus encarnado, uma aliança que é perfeita e é eterna. Ele está mostrando o seguinte: se os crentes hebreus já valorizavam, já procuravam viver esta aliança do Sinai, que era uma aliança imperfeita, muito mais agora esta aliança de Cristo. Uma aliança perfeita, que não foi mediada por anjos, foi mediada pelo próprio Cristo. Perceba que era necessário que o escritor aos Hebreus falasse dessa superioridade de Cristo em relação aos anjos, porque então ele ia mostrar que a aliança do Sinai foi mediada por anjos. Era uma aliança transitória, mas a aliança do Calvário foi mediada não por anjos, mas pelo próprio Cristo, uma aliança perene, duradoura, uma aliança eterna. Segundo parágrafo do primeiro ponto. A aliança, essa salvação grandiosa, proclamada pelos que a ouviram. O capítulo 2, o versículo 3, no capítulo 2, no versículo 3, o escritor vai nos chamar a atenção dizendo que como nós poderemos escapar se nós tentarmos para essa tão grande salvação, que depois, que começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E ele vai deixar claro a importância desta confirmação daqueles que a ouviram, a importância de confirmarmos esta salvação. E o comentarista nos coloca aqui que mesmo não tendo recebido a palavra de Deus diretamente do Senhor, o escritor não tem dúvida que a mensagem apostólica era essencialmente a mesma palavra de Deus. O escritor vai vaticinar, vai autenticar a palavra dos apóstolos. Ele vai autenticar a palavra daqueles que ouviram a respeito da salvação. E ele não tem dúvidas de que esta palavra é a mesma palavra do Senhor Jesus. Ele não ouviu esta palavra direto do próprio Cristo, mas ele ouviu este anúncio, esta confirmação da salvação, através dos apóstolos, dos crentes que anunciaram esta salvação. Então ela foi proclamada pelos que a ouviram. É importante proclamarmos esta salvação. Terceiro parágrafo. A salvação foi também confirmada pelo Espírito Santo. O autor da carta aos Hebreus quer chamar a atenção, o escritor, né? Eu sempre procuro corrigir, porque em bibliologia, quando eu leciono bibliologia, eu ensino que o autor da Bíblia é um só, Deus. Teve mais de 40 escritores, aproximadamente 40 escritores. Então, sempre que eu falo autor, eu procuro corrigir. O escritor quer chamar a atenção de seu público, mais uma vez, para a importância da mensagem recebida, ou seja, ela fora também testemunhada de uma forma concreta e palpável pelo Espírito Santo, por intermédio da distribuição de seus muitos dons. Eu chamei isto aqui, ao estudar a lição, de autenticidade. O que autentica, o que dá autenticidade à nossa salvação? A confirmação do próprio Espírito Santo em relação a essa salvação. A ação do Espírito Santo ao distribuir dons, ao promover crescimento da igreja, por maiores que sejam as crises, por maiores que são as dificuldades que o mundo enfrenta, por maiores que foram as perseguições que a igreja enfrentou, uma coisa nós temos convicção: a igreja está de pé porque o Espírito Santo confirmou, autenticou, vaticinou esta
esta salvação? Através da distribuição de dons. Dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço, que mantém a igreja viva, que mantém a igreja de pé. Então, a salvação, no primeiro ponto, pastor José Gonçalves nos fala que essa salvação é grandiosa porque ela foi testemunhada pelo Senhor, proclamada pelos que ouviram e confirmada pelo Espírito Santo. Segundo parágrafo, uma salvação necessária. Era necessário que fôssemos salvos. Por que necessário? Porque o pecado corrompeu a imagem e semelhança de Deus no ser humano. O pecado nos afastou de Deus. Isaías disse isso. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então era necessário que o ser humano fosse salvo. E ninguém podia fazer isso, porque havia um preço a pagar. E esse preço tinha que ser pago para o próprio Deus, porque nós pecamos contra ele. Quem poderia pagar este preço? Somente Deus poderia pagar o preço para si mesmo, a fim de que nós fôssemos salvos. Então, a salvação é uma salvação necessária. Sendo ela necessária, ela só pode ocorrer por alguns mecanismos. Primeiro, por intermédio da humanização do Redentor. Então, na mentalidade judaica, da qual o autor participa, o escritor aos Hebreus participa, o homem foi feito como coroa da criação, e a ele foi confiado todo domínio. Devido à queda, esse domínio foi perdido. Devido à queda, esse domínio foi perdido. Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Então, primeiro, por que a salvação era necessária? Para restaurar o domínio. É interessante que lá no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse a Adão, principalmente, domine sobre todas as coisas. Então, ele deveria dominar. A salvação era necessária para restaurar este domínio. Durante todo o ministério de Jesus, ministério terreno de Jesus, nós vimos que Jesus teve domínio sobre a natureza, domínio sobre o vento, domínio sobre o mar. Ele teve domínio sobre as enfermidades, porque ele curou. Ele teve domínio sobre a morte, porque ele ressuscitou pessoas. Ele teve domínio sobre o inferno, porque ele expulsou demônios. Ele teve domínio sobre Satanás, porque ele venceu a Satanás quando foi tentado no deserto. Então, Jesus Cristo veio para restaurar o domínio. Então, a salvação era necessária para restaurar o domínio. Agora, por que era necessário a encarnação? O primeiro parágrafo aqui desse segundo ponto nos fala que a salvação ocorreu por intermédio da humanização do Redentor. Por que era necessário para a nossa salvação que Cristo se encarnasse? Geralmente, em sala de aula, quando nós fazemos esta pergunta, alguns alunos, a maioria dos alunos responde o seguinte: era necessário Cristo se encarnar para que ele soubesse o que nós passamos, para que ele sentisse na pele o que nós passamos, soubesse o que é ser tentado, a fim de que ele fosse o nosso mediador. Em termos práticos, entende-se, muitos entendem que Jesus se encarnou para que, quando nós falharmos, pecarmos, ele possa realmente interceder por nós ao Pai, sabendo o que é o peso da tentação. Embora ele não pecou, mas ele foi em tudo tentado. Não era necessário que Cristo se encarnasse para saber o que nós passamos.
Porque ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Sempre foi, não deixou de ser. Mas era necessário que Cristo se encarnasse para que nós o conhecêssemos. A encarnação era uma necessidade para a revelação, para a plena revelação de Deus a nós. A partir do momento que Deus se encarna, que Deus desce da sua glória e vem ao nosso mundo viver como nós, falar conosco de igual para igual, à nossa altura, nós tivemos a condição de entendê-lo, de compreendê-lo, de percebê-lo, de vê-lo, de realmente receber essa revelação. Então, Cristo não se encarnou para que ele soubesse o que nós passamos. Muito pelo contrário, ele se encarnou para que nós realmente soubéssemos quem ele é, para falar conosco de cara a cara. Segundo parágrafo deste segundo ponto. Uma salvação necessária também por meio do sofrimento do Redentor. Por meio do sofrimento do Redentor. Jesus se tornou menor que os anjos, falamos disso agora há pouco, citamos Filipenses, né? Falamos isso na leitura bíblica em classe aqui, que é preciso entender que Jesus é superior aos anjos, mas ele se tornou menor que os anjos, enquanto vivia os limites da condição humana e experimentou o sofrimento advindo desse estado de humilhação. Ele se sujeitou, eu digo que Cristo se prendeu à nossa humanidade. Queridos, imagine quando os soldados jogaram um manto sobre Jesus e batiam nele dizendo, profetiza quem te bateu, zombando de Jesus, como que dizendo, olha, você disse que é profeta, mas agora você não sabe. E eu penso Jesus olhando para aquelas pessoas e na sua mente, eu até acredito que Jesus não pensou nisso, mas na sua mente, ele sabia que podia acabar com aquilo ali. Ele sabia que podia fulminar aquelas pessoas ali. Mas ele se detém. Quando nós estudamos cristologia, nós precisamos aprender a pensar sobre Cristo em sua encarnação, vivendo só como homem. E nós aprendemos isso. Enquanto Jesus esteve encarnado, ele viveu só como homem, em nenhuma circunstância, em nenhuma sequer. Em cristologia a gente aprende isso. Em nenhuma circunstância sequer, ele agiu como Deus. Ele veio, se encarnou. A Bíblia diz, Paulo em Filipenses capítulo 2, né, que é o texto mais próprio para isso, a si mesmo se humilhou e assumiu a forma humana, e na forma humana a si mesmo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Então, enquanto ele esteve encarnado, ele esteve menor do que os anjos, assumiu e se submeteu, se prendeu à nossa humanidade. A nossa humanidade, agora pensa o que é isso? Deus se prende à nossa humanidade. Deus se limita à nossa humanidade. Qual de nós faríamos isso? Tendo todo o poder, suporta as maiores aflições? Podendo ser onipresente, resolve abrir mão deste atributo para estar entre nós? Sendo Deus, ele foi humilhado e permaneceu quieto, calado. Isaías, no capítulo 53, falando metaforicamente sobre essa submissão de Cristo, esse aprisionamento de Cristo, que ele mesmo se fez à nossa humanidade, ele diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro e ele não abriu a sua boca. Ele se prendeu à nossa humanidade. Terceiro parágrafo desse segundo ponto. A salvação necessária, e ela se deu por intermédio da glorificação do Redentor. Na mente do escritor da carta aos Hebreus, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Eu vou fazer questão de ler o texto, porque eu já citei várias vezes, mas ler o texto da carta aos Filipenses, porque eu acho esse texto magnífico. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, não deixou de ser Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Abriu mão disso porque ele quis. Antes, a si mesmo se esvaziou. Tem um termo, uma tradução parece que é corrigida, que diz aniquilou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Não foi ninguém que o humilhou. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora, olha o que o texto diz no versículo 9. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. E a versão corrigida diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então, Jesus não se humilhou para ser exaltado, mas ele foi exaltado pelo Pai porque se humilhou. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Sabe o que me chama a atenção? Eu faço um contraste deste texto com o texto de Gênesis que mostra a construção da Torre de Babel. Os seres humanos se uniram e disseram assim, vinde, fortalecemos o nosso nome, façamos o nosso nome célebre. E Deus os abateu. Na verdade, o que é preciso fazer para ser exaltado? A própria Bíblia nos ensina. Os exaltados serão os humilhados e os humilhados serão exaltados. Jesus se humilhou, não para ser exaltado, mas ele foi exaltado porque ele se humilhou. Tiago nos ensina isso, dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, no tempo dele, vos exalte. Nós estamos precisando falar mais disto nas nossas igrejas, onde pessoas querem se exaltar, e pior, gente que nem tem, quer dizer que tem, quer mostrar que tem aquilo que nunca teve, que pensa ter e que nunca terá. E nós precisamos tão somente nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Porque quando nós nos exaltamos, sempre haverá alguém mais forte do que eu, do que nós, para nos abater. Quando o homem nos exalta, sempre haverá homens mais fortes do que aquele que nos exaltou para também nos abater. Mas quando Deus nos exalta, não há ninguém mais forte do que ele. Aquele que ele exalta, exaltado está por ele. Não viverá em exaltação, mas será exaltado por ele. Então, por intermédio da glorificação, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Terceiro e último ponto da nossa lição. Uma salvação eficaz. O que é algo eficaz? É aquilo que frutifica, que produz resultado, que produz frutos dignos daquilo que realmente é. Primeiro parágrafo. Vitória sobre o diabo. O escritor aos Hebreus usa o verbo catargeu. Esse verbo tem sentido de demonstrar ou tornar inoperante, de destronar, tem sentido de destronar ou tornar inoperante. Por intermédio da cruz, Cristo destronou e desarmou, desarticulou as armas de Satanás. Foi na cruz que ele despojou os principados e as potestades e nos garantiu a vitória. Os despojando os principados, os expôs publicamente. O que Paulo quer nos ensinar sobre isso? No mundo antigo, quando um rei vencia uma batalha, ele pegava aquele rei que havia perdido a batalha, colocava sobre o seu carro de guerra, pisava com o pé no pescoço daquele rei e passava com aquele rei, rasgava as vestes daquele rei, tomava pertences pessoais daquele rei e passava com aquele rei perdedor diante de todos os súditos do rei que havia perdido, para mostrar que ele que tinha vencido a batalha
era mais poderoso. Aquilo ali era o despojamento, era o despojar e expor publicamente. Paulo diz que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente. O diabo não tem poder sobre a nossa vida, porque o Senhor Jesus, através da cruz, desarticulou, tornou inoperante as armas de Satanás. Ele pode até atentar contra a nossa vida, como fez com Jó, mas nós estamos firmados em Cristo, sabemos que o nosso Cristo venceu o diabo e que o poder que ele exerce, que o diabo exerce, está limitado pelo próprio Deus. Ele não fará nada além daquilo que o próprio Deus permitir, porque o Senhor na cruz já desarticulou as armas de Satanás. Segundo parágrafo desse terceiro ponto. A salvação ela é eficaz, ela gera frutos, gerou frutos de verdade, porque o Senhor também conseguiu a vitória sobre a morte. Ao morrer na cruz, todos os homens, ao morrer na cruz por todos os homens, Jesus venceu a morte. Tem um autor, um escritor, que é conhecido como teólogo da graça, C.S. Lewis. E o C.S. Lewis escreveu diversos livros magníficos, que se tornaram filmes, Crônicas de Nárnia, por exemplo. No primeiro filme, Crônicas de Nárnia, O Feiticeiro, o Leão e o Guarda-Roupa, para aqueles que já assistiram, quem não assistiu, vale a pena, eu recomendo. Havia em Nárnia, um país que estava no inverno contínuo, havia uma profecia de que o sangue do traidor pertenceria à feiticeira branca, aquela que lutava contra as forças do exército de Aslan. Aslan, dentro dessas crônicas, né, que C.S. Lewis escreveu, Aslan é um leão e ele liderava um exército. E havia uma profecia que quando aparecesse em Nárnia os 4 descendentes de Adão, o exército de Aslan conseguiria vencer a feiticeira branca e acabaria com aquele eterno inverno que Nárnia estava vivendo. C.S. Lewis está falando sobre a graça de Deus em todo o tempo nesses livros. Quando ele fala sobre os 4 descendentes de Adão, o número 4 na Bíblia é o número da plenitude, descendentes de Adão, ele faz uma alusão metafórica ao próprio Cristo, a plenitude da encarnação de Cristo é que põe fim a este inverno espiritual. Na trama do livro, ele fala que o sangue do traidor pertenceria à feiticeira branca. E dentre os 4 irmãos que chegaram ali em Nárnia, um traiu os outros 3, que foi o Edmundo, traiu os seus irmãos. A feiticeira branca, então, vai até o Aslan e fala com ele que o sangue do Edmundo lhe pertencia. O Aslan se propõe a se entregar no lugar do Edmundo e tem, enfim, assista o filme, quem não assistiu vai ver que é algo espetacular que o C.S. Lewis faz. Então o Aslan se entrega, ele é morto na mesa de pedra, eles despojam, né, esse despojar, cortam a juba do Aslan, o leão, enfim. As 2 irmãs do Edmundo, elas veem o Aslan sendo morto. E no outro dia, depois que ele é morto, elas se aproximam, ficam chorando, e quando o dia amanhece, elas percebem que o Aslan não estava ali na mesa de pedra mais morto, e a mesa de pedra estava quebrada, partida. E de repente o Aslan aparece assim por trás das meninas, com a juba de novo grande, todo glorioso, né, que é o que o C.S. Lewis quer nos mostrar. E então uma das irmãs do Edmundo pergunta para o Aslan o seguinte: mas como é isso? Nós vimos você morrendo, eles te mataram e tal, e questiona. Aí o Aslan diz o seguinte: a feiticeira branca nunca entendeu a profecia, porque a profecia diz que o sangue do traidor pertence a ela e o traidor seria morto na mesa de pedra. Porém, quando o inocente é morto na mesa de pedra, a mesa de pedra se parte e a morte pode ser vencida. O que o C.S. Lewis está nos mostrando é o seguinte: que Jesus Cristo venceu a morte porque ele foi o inocente que foi morto no lugar do culpado. Se qualquer um de nós, culpados, fôssemos mortos, nada aconteceria,
Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Cristo não pecou. Quando Cristo foi morto na cruz, nos substituindo, a mim e a você, a maldição da morte foi quebrada. Porque o inocente foi morto no lugar do culpado. O C.S. Lewis diz lá no Crônicas de Nárnia que a mesa de pedra se parte e a morte pode ser vencida. Então, quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, a cruz deixou de ser um símbolo de maldição e se tornou um símbolo de vitória, porque ele não ficou na cruz e a morte pôde ser vencida. Então, a salvação é eficaz porque Cristo teve vitória sobre a morte. Terceiro e último parágrafo deste terceiro ponto e da nossa lição, Jesus Cristo também teve vitória sobre a tentação. Hebreus capítulo 2, e o versículo 17 diz o seguinte: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. O tema do sacerdócio de Cristo está explorado pelo autor com maior profundidade em passagens posteriores. Porém, nós vamos tratar disso também, o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Cristo como sacerdócio da ordem de Melquisedeque, Jesus superior ao sacerdócio levítico. Porém, aqui no capítulo 2, versículo 17, o uso desse tema do sacerdócio é justificado no contexto da identificação de Jesus com os seus irmãos, os salvos. Era preciso que Cristo se identificasse conosco para vencer a tentação em carne, assim como nós podemos vencer se estivermos em Cristo, porque o Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado. O que eu achei magnífico neste texto, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, a utilização da palavra, da expressão semelhante que o escritor aos Hebreus faz. Esse termo semelhante foi usado pelo próprio Deus lá no Éden. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Queridos, lá no Éden, o ser humano se tornou ou foi feito semelhante a Deus, perfeito para o propósito para o qual Deus o criou, semelhante a Deus em todas as coisas, para o propósito que Deus o criou, imagem e semelhança de Deus. Mas esse ser humano pecou, e a imagem e semelhança de Deus foi degradada, corrompida, degenerada pelo pecado. Se no Éden o ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus, na encarnação e no Calvário, Deus se tornou imagem e semelhança do homem no pecado. É isso que eu gostaria de finalizar essa nossa segunda lição, de forma que você compreendesse plenamente isso. No Éden, o ser humano é feito imagem e semelhança de Deus. No Calvário e na encarnação, Deus é feito imagem e semelhança do homem, porque o homem agora havia pecado, perdido o direito de estar perto de Deus. A imagem e semelhança de Deus foi corrompida, degradada por causa do pecado. Mas Deus vai no Éden, se faz pecado por nós. Cristo se encarna e vive a nossa humanidade. E quando ele se faz a imagem e semelhança de nós, pecadores, ele restaura plenamente a imagem e semelhança de Deus em nós. O Espírito Santo está trabalhando a imagem e semelhança de Deus em nós. O Espírito Santo está regenerando, reconstruindo esta imagem e semelhança de Deus em cada um de nós. E isto só é possível porque Cristo se fez semelhante aos homens. O Deus que se assemelha aos homens para restaurar a sua própria imagem e semelhança nos homens, a fim de que os homens voltem a ser a imagem e semelhança dele mesmo que ele criou no Éden. Então era preciso que Cristo em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. E assim ele fez. Por isso, a salvação é eficaz. Que Deus te abençoe
receba mais uma vez um grande abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva e até semana que vem para a aula da nossa terceira lição, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.